E em ação. Vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma quinta-feira 24 de abril de 2025, deixando brasileiros e brasileiras atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse grande país que se chama Brasil. E as manchetes de hoje com ele. Boa tarde, Dácio Alves. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde a todos os amigos do estúdio. Hoje temos a presença do ex-prefeito de Belo Campo, Quinho, ex-presidente da UPB também, né? Acabou de deixar o UPB. Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo com ele aqui, já. Muito bem, Brasil. Olha, a Folha de São Paulo destaca que o presidente do INSS cai após a ação da PF que apura descontos irregulares. Jornal Estado de São Paulo. Fraude de 8 bi na Previdência derruba o presidente do INSS. Jornal Valor Econômico. Volatilidade causada por Trump trava emissões externas de empresas brasileiras. Jornal Globo. Rio de Janeiro. Cúpula do INSS cai após suspeita de desvios em aposentadorias. O Jornal Dia, Rio de Janeiro. Esquema especial. O metrô vai funcionar 24 horas para o show de Lady Gaga. Correio Brasiliense. Quadrilha roubava aposentados. Presidente do INSS é demitido. Duas manchetes aqui do Correio Brasiliense. De Minas. Fraude e devassa no INSS. O 0 Hora de Porto Alegre. Operação aponta fraude bilionária e derruba cúpula do INSS. Diário de Pernambuco. Investigação da PF e da CGU derruba o presidente do INSS. E o Jornal Comércio, lá do Jornal do Comércio de Pernambuco. Fraude derruba o presidente do INSS. A Tarde da Bahia traz também a mesma manchete sobre o presidente do INSS Brasil. Muito bem, aí estão as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Só repetindo, uma quinta-feira, 24 de abril de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que temos. Olha, hoje nós não vamos ter o editorial, estamos com visita, né? E daqui a pouco a gente passa as informações que trouxemos, porque o nosso convidado ele tem outros compromissos e nós não vamos prendê-lo aqui. Mas, de qualquer forma, quero cumprimentar meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde, Irapuã. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes. Aqui, Rádio Melodia 87.9. Irapuã Sampaio, às ordens, viu? E você, boa que tarde. É o mais importante. Muito bem. Boa tarde, meu amigo Dilson Bebê. Bebê, eu não sei porquê. Depois ele conta pra Kim aí porque esse bebê. Bebê de bom baiano, tá? Olha só, Brasil. Boa tarde, Dácio Alves, boa tarde, Irapuã Sampaio, boa tarde toda a equipe aqui de Quinho, boa tarde, nosso amigo, como é o nome? Tiago, nossa Daiane. Pois é, boa tarde a você, obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia, e hoje também temos aqui a presença da Rádio Web Alta Estação, que vai estar retransmitindo com o nosso querido horário. Francisco Aragão. Muito bem, um beijo no coração do Francisco Aragão, até que rimou, dá para fazer um sambinha aí, tranquilo. Com certeza. Bom, eu quero cumprimentar o Quinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero lhe dizer que o nosso diretor está subindo aí para conversar contigo, quer te conhecer, né? Quer te abraçar, aliás, que ele já te conhece. O doutor Ebenezer está subindo aí, daqui a pouco ele está chegando aqui. E é um prazer tê-lo aqui com a gente, uma honra. A casa fica às suas ordens. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Dilson. Dácio, né? Já dá para rimar também, meu Wilson. Dá para rimar. E meu querido amigo Irapuã, né? Boa tarde também a toda a equipe aqui que sempre está ao meu lado, a Daiane, Thiago. E nosso diretor-presidente, que eu tenho a alegria agora de receber aqui nos estúdios da rádio, né? Ele que já é meu amigo há longas datas. Primeiro que eu tive um escritório aqui nesse prédio há um tempo e depois que a Ebenezer não viu o dilúvio também, mas pisou na lama. Então, definitivamente eu o conheço há muito tempo e é um prazer imenso estar aqui na Rádio Melodia, né, trazer uma palavra a todos vocês, aos ouvintes, agradecê-los, né, pela audiência de sempre. Eu tenho certeza absoluta que o fato de eu estar aqui também para falar ao povo de Vitória da Conquista e da região, haja vista que os mecanismos da internet hoje permite que todas as pessoas tenham acesso. Então, é uma alegria imensa. O Wilson Brasil, que tem uma voz impressionante, eu que o acompanho
há um bom tempo. Muito E tenho a alegria de, em outros momentos, poder estar ao seu lado nos meios políticos, né? E acho sempre a chamada do candidato na voz de Wilson Brasil é algo estrondante e, sem dúvida nenhuma, que emociona todos nós. É um prazer imenso estar aqui ao lado dessa bancada tão importante e que traz informação para toda a região. Muito bem, para começar, que está te mandando um abraço é Marcos Rocha, né? Que é presidente do Conselho Penal aqui em Conquista. E é recíproco. Gostaria também de mandar um abraço especial a Marcos, ele que é um parceiro, e em breve gostaria de revê-lo para que nós consigamos colocar os papos em dias. Porque uma coisa está com muita pressa, né? Quem está te mandando um abraço também é Mazinho do Pé de Galinha, ele é líder comunitário, lá no Pé de Galinha está ouvindo a gente. Mazinho, um abraço a você e toda a sua família, rimando agora com Pé de Galinha. Quando você quiser fazer uma galinha de capoeira, uma galinha caipira aí, eu estarei presente aí ao lado dessa bancada com o Wilson, será um prazer imenso. Eu não estou com pressa não, viu? Eu estou ao seu tempo aqui, é um prazer imenso, né? Hoje nós temos uma agenda importante em diversas rádios aqui. Eu fiz questão a dizer a Dilson que eu nas minhas entrevistas, iniciando as minhas entrevistas aqui em Vitória da Conquista, eu gostaria de participar aqui da Rádio Melodia a credibilidade que vocês têm, e é uma alegria imensa estar podendo participar aqui hoje. Ok, Quinho, disse que quando o cidadão consegue fazer o segundo mandato, é porque ele fez um bom trabalho. Foi esse o segredo lá em Belo Campo? Nós temos um histórico interessante, Wilson. Eu já fui secretário de saúde, né? Já fui vice-prefeito, fui eleito prefeito e reeleito, fui presidente de consórcio que construiu e administrou aquela policlínica regional que é ali ao lado do hospital de base, e fui 6 anos diretor da UPB e presidente por aclamação. Então, na Bahia, todos os cargos possíveis a um prefeito poder exercer, naturalmente eu exerci. Então, a alegria imensa, fazer os 2 mandatos consecutivos foi maravilhoso, e fazer uma sucessão com aproximadamente 75% dos votos válidos na minha cidade, né, de um candidato que não tinha histórico político. Então, eu confesso a vocês, que é muita alegria, satisfação imensa e gratidão. Gratidão ao povo de Belo Campo, que me permitiu despontar na política baiana. Gratidão muito grande também ao povo de Vitória da Conquista, no qual nasci nessa cidade, me criei aqui, depois fui para Belo Campo, fui para a zona rural, eu sou da zona rural, e de ter a oportunidade também de ter ao meu lado a vereadora mais votada de Vitória da Conquista, perfeito. Segunda no geral, e isso enaltece o povo de Vitória da Conquista e, sem dúvida nenhuma, nos faz ter cada dia mais compromisso com o povo aqui de Vitória da Conquista. Você, como liderança e prefeito de todos os munícipes daquele nosso querido Belo Campo, qual é que mais te deixou orgulhoso lá? Eu acho que, quando eu assumi o mandato, eu disse para mim mesmo e para o povo, falei, se nós conseguirmos mudar a autoestima do povo belocampense, já será algo maravilhoso. Então, dentre tantas as obras que nós realizamos lá, aproximadamente 300 milhões de reais em 8 anos investido naquele município, a mais relevante de todas tem sido a questão de elevar a autoestima do povo. O povo de Belo Campo hoje é um povo diferenciado, um povo que proporcionalmente é quem mais coloca aluno na universidade, é a única cidade do Brasil a ter eficiência energética, né? O parque fotovoltaico, tanto de iluminação pública, tanto dos prédios públicos, a única do Brasil a realizar a exposição agropecuária nas ruas da cidade, a primeira do Nordeste, com menos de 20 mil habitantes, a se tornar 100% pavimentado, está concluindo as últimas ruas aqui. Então, além disso, teve pontos importantes. Um fator de relevância é a criação da Feira Literária e Gastronômica, que permitiu que diversos artistas expusessem o seu trabalho em Belo Campo. Além disso, fizemos grandes eventos, é a terra hoje do entretenimento, dos grandes eventos, os festejos mais importantes aqui da região sudoeste foi possível realizar lá em Belo Campo, além de transformar a nossa cidade no âmbito da saúde, né, dos serviços. Por exemplo, Wilson, Belo Campo é o único município do Brasil com menos de 20 mil habitantes a ter 4 internatos de medicina.
Lá, a Unex aqui de Vitória Conquista estagia lá em Vitória Conquista, o internato é lá em Belo Campo. A FTC, o internato é em Belo Campo. A Universidade de Guanabi, o internato é em Belo Campo. Maravilha. E a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que tem convênio para trazer os estudantes de medicina para Belo Campo. Então, todos os dias você chega lá, tem um médico, um professor e diversos estudantes, né, participando do dia a dia do nosso município. E isso importa sem dúvida nenhuma. Caramba. Outra conquista fantástica foi repatriar aqueles que porventura saíram em outra época. Além de tudo isso, eu sou um progressista, um republicano. Eu faço uma política grande, sem marcação, sem interesse pessoal, sem fazer com que as pessoas percam seu emprego pelo fato de não ter votado, por não ter Perfeito. entendido o campo da bandeira partidária. Então, hoje, Belo Campo tem todos os médicos dos plantões do hospital, as unidades básicas de saúde são de Belo Campo. São de Belo Campo. Né? Então, as famílias voltaram a ter a credibilidade no serviço público. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma arrecadação de IPTU em Belo Campo de aproximadamente R$75 mil ano. Hoje ela passa de 2.600.000. Caramba. Então o povo começou a acreditar, Wilson, no serviço público. Não tinha sua rua pavimentada. Quando eu assumi o município, tinha 33% das ruas pavimentadas. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Isso. O serviço público, a pessoa fala assim, o povo não reconhece. Reconhece. Você que está nos ouvindo aí agora, nesse momento, em casa, ou no carro, ou pela internet, enfim, eu tenho certeza absoluta que vocês reconhecem o serviço de um bom gestor. Aquele que se preocupa em pavimentar sua rua, a fazer obras estruturantes de aeroportuárias, de ferrovias, de rodovias, aquele que se preocupa com o serviço básico de saúde, ter oportunidade de chegar na atenção básica, ter um médico, ter um assistente social, ter um psicólogo, para que possa lhe acolher, atender bem. O povo reconhece. E isso se deve, fechando agora a sua pergunta, ao reconhecimento do povo de Belo Campo, que nos agraciou com 2 mandatos consecutivos, além de fazermos uma sucessão histórica. À frente do meu candidato foi maior do que a votação de todos os 63 anos de emancipação política e administrativa de Belo Muito Campo. bom, muito bom. Quinho, a gente observou, inclusive a gente conversava muito isso aqui com o Dácio, que a distância entre os prefeitos, o governo do estado e o governo federal parece que encurtaram com você no UPB. Por quê? O que você fez? Algum milagre? Wilson, na verdade é o seguinte, ela passou a encurtar a partir de uma relação pessoal que eu criei com o ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Né? Em 2017 eu tive a ousadia de convidá-lo para ir em Belo Campo, da Suirapuã, ficar um dia inteiro lá em Belo Campo, atendendo prefeitos, e dali criou-se o Consórcio Interfederativo de Saúde de Vitória da Conquista e de Itapetinga, e a partir daquele momento quebrou uma barreira histórica que tínhamos entre prefeitos e o governo do estado e o governo federal. Eu, naturalmente, me tornei vice-presidente da UPB, aproximei ainda mais do governador Rui Costa, e ali, Wilson, nós passamos a atender. Eu disse a ele, eu falei assim, o Estado e a União são fictícios. E eu fiz um discurso no Senado Federal mostrando exatamente isso. As pessoas vivem nos municípios. Isso. O Estado, quem nasce no Estado, é uma sigla fictícia. Você nasce em Vitória da Conquista, em Anagé, em Tremedal, em Piripá, em Barra do Choça. Então existe um pacto federativo que tem que ser cumprido, embora, historicamente, o bolo, a maior parte do bolo fique na União, nos estados, e o município é o primo pobre da federação. Ele precisa ser fortalecido cada vez mais, porque as pessoas vivem no município. Então, com essa dinâmica, Wilson, foi possível permitir essa aproximação. E depois que eu assumi a presidência da UPB, mais ainda, porque eu fui próximo dos 2 anos já do governador Rui Costa, e agora mais 2 anos do governador Jerônimo Rodrigues, mostrando a importância, e eu quero aqui, de pronto, independentemente de cor de bandeira partidária, embora eu seja de centro-esquerda, né, pelo PSD, mas eu tenho uma aliança muito grande com o governador Jerônimo Rodrigues, porque eu apoiei, ajudei, ele externamente não deixa faltar elogios de que eu definitivamente participei da campanha, e essa aproximação fez com que
nós levássemos os prefeitos ainda no campo da política mais próximo naquele momento, e de uma campanha que começou com 4%, nós conseguimos praticamente vencê-la no primeiro turno, e no segundo turno, a Bahia não conhecia Jerônimo Rodrigues e passou a tê-lo como governador de estado. Então, esse sentimento é que a importância do município para a questão estadual e federal. Para concluir de fato, Wilson, e relatar ao povo de Vitória da Conquista da região, nós tivemos a maior vitória municipalista da história do Brasil, capitaneada pela UPB e naturalmente pelo seu presidente Quinho, à época, que foi a redução da alíquota de INSS patronal. Maravilha. De 20% para 8%. Caramba. É inadmissível que a prefeitura, que tem que fazer saúde, educação, assistência social, pague 20% de INSS patronal e os times de futebol, Wilson, pague até 5%. Meu Deus. Então nós mostramos, a partir de um projeto de lei do senador Ângelo Coronel, à época, e através da articulação nossa, com a desoneração da folha dos 17 segmentos da economia, né? Desde a pandemia, que foi necessário que fizesse a desoneração, até porque é um ciclo virtuoso, Dácio. Você, menos imposto, você contrata mais e gera oportunidade de riqueza para o Estado, para a Federação no contexto geral. E foi possível nós articularmos com o Conselho de Assuntos Econômicos do Senado, né, e com a Câmara Federal, através dos nossos dois presidentes, Rodrigo Pacheco e, à época, com Arthur Lira, de Alagoas, essa votação, vencemos no Senado, fomos para a Câmara com a vitória acachapante. O presidente vetou, nós derrubamos o veto com a votação mais expressiva ainda. O ministro Haddad, à época, judicializou e, através deste nobre prefeito que aqui está, com muita humildade, foi articulado uma sessão na Câmara, no Senado Federal, e nós mostramos a importância do município para o Brasil. E daí, pela primeira vez na história, de próprio punho, um ministro do STF, o Zanin, voltou atrás e deu a condição de que os municípios só tivessem o desconto de 8% nas folhas de pagamento. Maravilha, né? Então, Maravilha. Né? Maravilha. Com certeza. Ô Quinho, fala um pouco também pra gente, porque nós temos tanta pergunta aqui, tá complicado. fique tranquilo. Fala um pouco pra gente sobre a Policlínica Vitória da Conquista. O que somou para você? O que se viu como experiência? Você sabe que essa Policlínica, quando você assumiu a providência, surgiu até uns rumores aqui, que mal entendido, essa coisa toda. Mas fala um pouco da Policlínica pra gente. Na verdade, Wilson, nós tínhamos algo novo, que é a formação dos consórcios interfederativos, seja de saúde ou multifinalitários, que naquele momento era tudo muito novo para o Estado da Bahia, né? O Estado da Bahia é um dos precursores nessa questão consorcial, e nesse dia que eu marquei a reunião com o governador Jerônimo, à época, o governador Rui Costa, em Belo Campo, naturalmente, por Vitória da Conquista ser uma cidade maior, esperava-se que a reunião fosse aqui em Vitória da Conquista. E lá nós reunimos mais de 50 prefeitos, mais de 35 deputados, né, de diversos partidos, e a partir dali nós criamos um consórcio interfederativo de saúde de Vitória da Conquista e de Itapetinga. Então, não se entendia muito bem como era a formação daquele consórcio, e eu me candidatei à presidência, me tornei presidente eleito com 100% dos votos. Vitória da Conquista, naquele momento, não participou, né, não integrou ao consórcio. E de lá nós construímos uma obra de, naquela época, 25 milhões de reais, com ressonância, tomografia, equipamos com todos os serviços, aparelho de colonoscopia, de endoscopia, toda a parte de imagem, né? Inauguramos e se tornou um equipamento de referência. E ali eu fui presidente durante 4 anos e permitiu que nós entregássemos a Policlínica de Vitória da Conquista como a melhor da Bahia. Isso se deve à questão da força punjante de Vitória da Conquista, Wilson, que é a oportunidade de ter vários profissionais e diversos serviços. Aqui, qualquer serviço de medicina, e agora, por último, o Hospital SAMU,
começou a fazer as cirurgias robóticas, Isso. que é algo fantástico para Fantástico. a nossa região. Então, Vitória da Conquista detém um serviço de saúde fora de série. E aí, Conquista entendeu, à época, o saudoso prefeito Wesley Guzmão, né? Que eu tenho um grande respeito e consideração, mantenho amizade com a sua família, né? E respeito pela sua família, entendeu que Vitória da Conquista poderia entrar com 33% da população, o que em torno de 100 mil habitantes. E entrou e foi sucesso total. E hoje nós temos a grandeza de dizer que a Policlínica Regional é um serviço consolidado, é uma conquista do povo de Vitória da Conquista e da região E sudoeste. que atende muito bem. Dácio Alves. Muito bem, são 15 horas e 23 minutos para você que está sintonizado na Rádio Melodia, acompanhando a entrevista com Quinho, José Henrique Tigre, né? Esse destaque, um destaque na política, um novo destaque aqui na política conquistense também. Já tem a sua esposa agora eleita vereadora, né? Ô Quinho, você foi por 2 vezes prefeito lá de Belo Campo, e sem dúvida, o que a gente ouve falar lá, que até quem é oposição reconhece o grande trabalho que você fez lá em Belo Campo. Belo Campo, para quem conhecia, igual nós conhecíamos, eu particularmente conhecia, há alguns anos atrás, hoje a cidade está muito bonita, né? Estruturada, e o pessoal agora tem uma outra obra para sair agora importante, que tem alguns amigos lá de Quaraçu que estão felizes, e eu gostaria que você falasse dessa obra. Como é que está o andamento desse asfalto para lá? Dácio, com muita alegria e satisfação que eu tive a oportunidade de passar por Quaraçu e Belo Campo ontem, e para minha surpresa e alegria, a empresa está montando o canteiro, né? E para que nós possamos, eu disse que nós não daríamos a ordem de serviço antes que as máquinas estivessem já no canteiro, esperando o pontapé inicial. Porque tem aquele momento que você dá a ordem de serviço, Wilson, aí, não, mas as máquinas vão chegar. Então, para minha alegria, já está montando o canteiro lá. Acredito que com a vinda do governador aí em Belo Campo, nos próximos 30 dias, nós estaremos dando início a essa obra importante de aproximadamente 20 milhões de reais, né, que vai beneficiar uma população grande, né, de quase 25 mil pessoas que passam ali, né, Lagoa Grande, Barra do Furado, Furado da Cancela, Ninheira, a parte ali do norte de Minas, né, São João do Paraíso, que trafega ali, Águas Vermelhas, que passam ali também, por ali também. E ontem eu tive a alegria de conversar com o governador Jerônimo, falando dessa importante obra, e eu disse, governador, seguinte, eu estou conversando com o prefeito de Caniçales, doutor Maurílio, e terminando aqui essa parte agora, nós vamos fazer o aditivo para que ela chegue até Lagoa Grande e depois chegar na BR-116, porque a parte rodoviária do nosso país, se ela for boa, facilita tudo, o escoamento da produção, facilita o transporte diário, então melhora a questão da saúde. Se você tem a oportunidade de ter uma estrada pavimentada, e vocês que conhecem muito bem aquele trecho ali, que tem um movimento muito grande, então acredito que essas obras vão, sem dúvida nenhuma, fortalecer aquela região. E aproveitando o gancho aqui, Dácio, eu vou dar uma notícia aqui ao povo do Batipé e do Pradoso. Já está em fase de conclusão a parte de terraplanagem, em breve nós estaremos colocando um asfalto lá, e no aditivo nós vamos pavimentar diversas ruas lá do Pradoso e do Batipé. Já foi consolidado com o governador Jerônimo, e estamos aguardando. E aos seus amigos de Quaraçu, os nossos amigos de Quaraçu, Lagoa Grande, Barra do Furado, Lagoa de Timóteo, aquela região toda, espero mais um pouquinho, que foi um projeto idealizado por mim, eu prefeito, Wilson. Não esperei o governo do estado fazer o projeto, não. Eu sonhei aquela estrada e disse, vou fazer, Irapuã, o projeto e vou chegar lá pronto para pedir ao governador. E só quem conhece ali aquela região sabe o quanto é importante, Wilson. Importante ter essa estrada, esse asfalto lá de Quaraçu para cá, porque ali quando chove, fica uma dificuldade muito grande para as pessoas se locomoverem. Então agora vai ficar muito bom aquela região. Muito bom. Lembrando, inclusive, que ele é o xerife lá do Timóteo. Qualquer coisa lá, na hora do saque, é o xerife. Irapuã Sampaio. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Não sou profeta, mas você está preparado para ser deputado.
Obrigado. Poucas vezes comecei a ouvir rádio aos 13 anos, 14, perdi a visão aos 12 e sempre me ligava em rádio. Poucas vezes a gente ouvia uma entrevista transparente, clara, entendeu? Se fosse jogador, eu jogaria nas 11, tá? De goleiro à ponta esquerda. Está vendo aí a sua iniciativa, não esperar o Estado, tomar providência em prol da coletividade. Então você lutou por um belo campo, pela população, para ser uma grande cidade. E será, entendeu? E você é consistência não foge à luta. Muito bem. O que eu lhe digo é o seguinte, você está preparado, eu não estou aqui para agradar, não. Mas também se não fosse falar, Quinho, eu não voto em você. Mas você está preparado para já estar lá na Câmara, quer federal ou estadual. Porque já entrevistamos algumas pessoas também importantes. Eu já entrevistei deputado, já falei com muita gente boa, mas não com essa transparência toda, tá? Muitas vezes as perguntas também eram até marcadas, essa você não me faça não, que a gente já me lida já há algum tempo também. Então eu quero só lhe parabenizar e parabenizar o Wilson e Deus por ter convidado, porque só enriquece o nosso programa e a nossa rádio. A Rádio Melodia, entendeu? Ela tem um alcance muito bom, tem internet. Parabenizar a nossa direção e parabenizar você. E estamos aí aguardando. Sabe por quê? A nossa população está velha. A liderança mais jovem de Conquista tem mais de 50 anos. A nossa população política está envelhecendo. Depois de Pedral, Murilo, Sebastião Castro, Elkson Dias Soares, o próprio Ezen, nós não temos, assim, perspectiva de juventude. Nós não temos, entendeu? Está nascendo agora, a liderança já era a liderança, despontou na UPB, sempre a gente estava acompanhando. E quem sabe amanhã, deputado e futuramente prefeito por Vitória da Conquista, eu volto a dizer, não sou profeta, mas você está preparado, que Deus abençoe e guie seus passos. Amém. Antes de você falar aqui, eu estou extremamente emocionado pelas palavras de Apuã, ele que, como disse anteriormente, não é profeta, né, mas é filho do dono do mundo. Isso. Né, e tem toda a grandeza e a expertise e a sensibilidade, eu costumo dizer, sempre que, principalmente quem tem uma deficiência como você, visual, tem uma sensibilidade maior do que nós todos que estamos aqui. Exatamente. Então, eu agradeço a deferência, tenho a certeza que só é digno de estar no poder, você que nos ouve nesse momento, só é digno de estar no poder exercendo algum cargo, aquele que tem a humildade de ouvir e ter a grandeza de responder. Nem sempre você concorda com uma situação ou outra, ou tem a condição, naturalmente, de responder à altura da pergunta, mas ter a humildade de aceitar uma crítica, de corrigir, de imprimir o respeito e o sentimento de grandeza, de dizer, não, vou por aqui, se estiver errado, eu volto atrás, não tem problema nenhum. Perfeito. Um dia eu escutei de um grande político brasileiro, quando fez uma mudança em uma grande avenida de uma capital, ele disse, eu estou fazendo o teste. Se der errado, eu volto atrás. Claro. O que você não pode fazer? Não tem problema nenhum. Viu, Kim? Eu disse uma determinada vez aí para um grupo o seguinte, durante as eleições vocês têm todo na mão. Ave Maria, fala, não, eu tenho um projeto. Lá para Aparecida, um cidadão já prometeu levar 3 quadras. Eu falei, é porque não conseguiu uma carreta ainda que cabe a quadra. Teixeira tem feito um grande trabalho a nível rural e nível urbano. O prefeito Ezen pegou lá o Aparecida, que era esquecido por diversas administrações, e em uma canetada só preparou 23 ruas. Hoje, valorizou porque lá criaram 18 pequenas empresas, microempresas, onde gera emprego e renda para a própria família. Hoje nós não precisamos ir ao centro comprar carne, fazer feira, temos farmácia, temos uma unidade de saúde que atende muito bem, então temos coletivo, quer dizer, facilitou muito. Urbanizou, né, na verdade? Urbanizou e a valorização patrimonial pulou de R$2.000 um lote para 30, 40 mil quando você encontra. E ainda mais agora com o projeto de regularização fundiária, são 239 lotes que as pessoas receberão seus documentos. Isso é governo. Entendeu? Perfeitamente. Então é isso aí. Que Deus lhe abençoe. 15 horas 32 minutos. Enquanto o Daça xerife lá
Do Timóteo? Timóteo, para a sua região, né? O Irapuã é o delegado do Aparecido. Delegado Aparecida. É o delegado do Aparecido. Mas Deus não é bebê. não. Nós temos. Então, A uma gente notícia prende boa as aqui, viu? Que a pessoas nas superintendência da Caixa será reinstalada, Sim. né? Coisa boa, não é? Nós, Coisa nós, boa. nós articulamos um pedido importante. Inclusive, quero mandar até um abraço aqui para toda a superintendência da Caixa Econômica Federal, o Claudeir, o Marcelo, todos entraram em contato comigo e eu tive uma conversa muito boa com o ministro Rui Costa. Hoje, inclusive, Wilson, me ligou 5h30 da manhã. Opa. Rapaz, tomei um susto, o ministro ligando uma hora dessa aqui. Tá acordando agora? Eu falei, rapaz, ministro, estou acordando. Eu sei que ela acorda cedo, realmente. Mas, rapaz, disse que eu tô na China, rapaz. E aí, Tá isso, e aí tá explicado. acabei ligando aqui mais cedo e tal. Aí batemos um papo, uns 3 ou 4 minutos de conversa, para algumas questões organizacional aqui. E daí desligamos, mas o fato é de que a superintendência da Caixa, o que não tem explicação Não tem porquê, porque né? fechou. Não era para ter fechado. É verdade. Mas já que fechou, agora o fato de ela reabrir, né, retoma aqui serviços com mais de 70 municípios, né? Essa questão é importante, do Minha Casa Minha Vida. Você imagina, Belo Campo ter que fazer um projeto e apresentar em Itabuna. Não existe. Vitória da Conquista hoje consome mais cimento do que Itabuna e Feira de Santana junto. Imagina. Né? Então, não é admissível uma economia pujante, população flutuante de quase 80 mil habitantes por dia aqui em Vitória da Conquista, Portal da Chapada Diamantina, maior aeroporto do interior do Nordeste. É um polo em saúde, um polo em educação, diversos serviços da sua e você, que é o xerife de Lagoa Timóteo. Se o cidadão quebra o braço e tem uma fratura mais especializada, ele vem parar em Vitória da Conquista. Se precisa de um contador, Wilson, ele vem parar em Vitória da Conquista. Se precisa de um advogado, ele vem para Vitória da Conquista. Então, Vitória da Conquista, Irapuã, tem que assumir definitivamente a condição de capital do Sudoeste. É capital do Sudoeste. Pela grandeza né? Com certeza. 15h34. Meu amigo Dilson Bebê. Dilson. Pois é, 15 Quando você falar o bebê, ele vai dar exame. Vou deixar pra depois, tá? Bebê de Bumbaiano, né? Pois é, Quinho, a gente quando vê um político novo como você, a sua idade, a gente cria, eu vou falar como eleitor, a gente cria uma expectativa. Lembrando daquela época de Fernando Collor de Mello, então a gente cria uma expectativa porque pessoas novas têm uma expectativa boa, uma visão lá na frente. É assim que a gente imagina, é assim que eu penso. E a gente vê hoje na zona rural um problema muito sério, muito grande na falta d'água. Eu queria saber de você, como é que você vê isso hoje? Disso, eu quero aproveitar de pronto aqui e fazer um agradecimento especial a você que foi a principal figura para fazer essa interlocução da minha presença aqui hoje. Muito obrigado pela parceria de sempre. É uma alegria estar aqui na Melodia. E eu quero responder a sua pergunta mostrando ao povo de Vitória da Conquista que, embora nós somos uma cidade com a questão populacional muito maior na área urbana, mas na área rural, uma extensão de quase 4 mil quilômetros, né? 3.742 quilômetros quadrados. Então, a cidade é um município extenso e que tem grande dificuldade na questão de abastecimento de água. 2 terços no Polígono da Seca, 2 terços no município. Então, assim, por estarmos no semiárido, e eu já conversei com o ministro Valdez e com tantos outros à época. Na época, eu tive a oportunidade de ter uma conversa franca com Helder Barbalho, que hoje é governador do Pará, e à época era ministro da Integração Nacional. Eu tive uma reclamação, Dácio, muito dura com eles, né? À época, eu não ainda era presidente da UPB, mas militava como prefeito e como liderança regional. Na época, cortaram os carros-pipa, e quando voltou a Operação Pipa, Wilson, eles mudaram a forma de abastecer. Geralmente dava um ticket para uma pessoa, abastecia e as outras pessoas iam na casa daquela pessoa buscar água. Aí eu indaguei para o ministro, falei, ministro, você sabe por que vocês fizeram isso aqui? Porque não é a mãe do senhor que tem 80, 70 anos de idade e que tem que voltar,
na casa do vizinho, que às vezes é 3 ou 4 quilômetros, para pegar uma lata d'água na cabeça. Se fosse a mãe do senhor ou do coronel, que aqui está com todo o respeito que eu tenho, né? Ele, à época, respondia por essa pasta, toma um susto. Aí falou, mas os prefeitos, alguns prefeitos aqui, não vieram reclamar. Eu falei, não veio porque não tem dinheiro para pagar a diária. A época de seca extrema. Então, eu disse, tem que ter sensibilidade para fazer gestão, Wilson, Dácio, Irapuã, Dilson e todos que nos ouvem nesse momento. Além de ser um bom gestor, tem que ter sensibilidade, tem que ter o zelo para cuidar das pessoas. Eu acompanhei na campanha, na trajetória da minha esposa, a vereadora Leia, diversas localidades, comunidades que muitas vezes tinham que escolher ou se tomava banho ou se fazia o café, porque não tinha a oportunidade. E o Wilson, pasme, é aqui perto, é Cachoeira dos Porcos, é aqui perto do Iguá, aqui tantas outras localidades, tem ali Ribeirão, ali perto do Bate-Pé, Farinha Molhada, que as pessoas não tinham e não têm acesso à água potável e ainda mais a água para os seus animais também. Então é necessário que nós façamos um grande ajuntamento. Isso independe de questões de quem está no poder, de quem é deputado, de bandeira político-partidária. Nós temos que ser a favor de Vitória da Conquista. Eu, na outra entrevista, Irapuã, me perguntou se eu era de direita e de esquerda. Eu falei, eu sou a favor da região sudoeste, eu sou a favor da Bahia, sou a favor de Vitória da Conquista. Essas questões pequenas, nós temos que acabar com isso. Com certeza. Nós precisamos, para responder você, Dilson, definitivamente, fazer um grande trabalho com a SERB, com a Embasa, né, com as outras autarquias, né, o DENOX, que pode, a Codevasf, que pode, não é simplesmente dar uma caixa de 250 litros para a pessoa tem a caixa, mas não tem a água, não tem acesso à água. Então nós temos que fazer um grande ajuntamento, fazer com que esse século XXI permita que as pessoas tenham no mínimo o básico, né, que é água potável em suas residências para as ações básicas e a posteriori que nós tenhamos acesso. Nós temos uma grande obra que está afindando, que é a barragem do Catolé. E aí, Wilson, algo que eu sonho, e vocês falaram muito bem aqui, citou o nome de uma pessoa importante que eu gostaria de citar relembrar nesse momento, que é Elcio Soares. Isso. Vocês conseguem visualizar Ana Gé sem aquela barragem? Imagina. Então, nós temos que pensar não só na barragem do Catolé, mas na barragem do Rio Pardo, que é uma obra importante. Aí, na outra conversa que eu tive com o ministro, falou assim, a adutora é muito elevada, isso, aquilo. Falei, rapaz, vamos viabilizar um recurso de bancada. Todos os deputados federais e senadores da Bahia conseguem uma parte do recurso, o governo federal entra com a outra, o governo do estado com a contrapartida, e nós vamos executar uma grande obra, permitir que o agronegócio, seja ele de pequeno porte ou de grande, seja executado. Vamos permitir que tenha segurança hídrica. Vitória da Conquista é uma cidade com um potencial fora de série. Daqui mais um tempo, nós vamos engolir Feira de Santana. Hora que fazer a duplicação dessa BR-116, que tem que acontecer. Eu disse para o ministro, nessa fala de hoje de manhã, ministro, vamos aproveitar a oportunidade que o DENIT vai assumir esse período de transição agora de saída da Via Bahia e vamos viabilizar esses viadutos ali do centro industrial, né, aqui de Brumado, Barra do Choça, de També, que é um caos generalizado. E aí tem que ser a ação de todas as forças políticas, capitaneada pela sociedade civil. Perfeito. A obrigação de ter uma cidade melhor, ou um estado melhor, ou uma união melhor, não é exclusivo dos políticos não, viu, Dácio? É de todos nós. Você que não joga o lixo na rua, é você que tem a questão de não tomar um banho tão demorado, a questão ambiental, todas essas questões, é importante que nós estejamos juntos. E aí, Edilson, para finalizar a sua pergunta, a partir desse georreferenciamento, de primeiro, a Prefeitura Municipal ter o conhecimento de quais as áreas prioritárias, buscar através dos políticos a viabilização de obra importante, seja no campo da Embasa, ou da SERB, ou de quaisquer que sejam as outras autarquias, para que permita fazer um estudo e uma ação definitiva. Não se pode mais gastar com carro-pipa se nós podemos fazer grandes reservatórios.
Então essa é a ideia que nós temos. Perfeitamente. São 15 horas e 42 minutos. A gente vai rapidamente um bloco de apoio. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas nós temos aí Tem pergunta de Mazinho. Pergunta de Mazinho. Para o pé de galinha. E aproveitar para agradecer Francisco Aragão, que está retransmitindo o programa aqui na emissora dele. Isso. Correto? Francisco Aragão. Um abraço, meu amigo. Beijo no seu coração. Vamos aos nossos apoios, a gente volta na sequência. É o tempo. RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. O mundo é feito de histórias, e são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando pra gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas 45 minutos. Dácio Alves, o xerife do Timóteo. Amor, mais uma para mim, né, Brasil? Muito bem, nós estamos aqui com o Quinho, né? Ele 2 vezes prefeito de Belo Campo, presidente da UPB. Para você que ligou o rádio agora, está acompanhando a entrevista, a gente está batendo um papo com ele, saber dele aqui. Agora, né, Brasil? Temos uma sonora aí. Tem uma sonora, então? Vamos chamar a sonora. Vamos ouvir? Temos sim. É para ele? Vamos ouvir, solta aí. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Comunidade de Ação, a Dias BB, Irapuá, e aos ouvintes do programa. Brasil, boa tarde. A minha pergunta ao ex-prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre, em relação à nossa região sudoeste e a nossa cidade Vitória da Conquista e ao povoado de Galinha. Quero saber de Quinho quais são as pretensões dele como pré-candidato a deputado estadual e se eleito, qual é a meta dele para trabalhar pela nossa cidade Vitória da Conquista,
a região sudoeste e, enfim, o povoado onde eu moro. O plano de governo dele como deputado estadual e as reivindicações, se a gente pode procurar ele sendo eleito, a gente trazer algumas melhorias para o povoado onde eu moro, no caso, povoado Pé de Galinha, um povoado esquecido pelo bem público, entendeu? Não tem assim nada de atrativo para nós moradores e principalmente a juventude do povoado Pé de Galinha, onde não tem uma quadra poliesportiva, onde não tem um campo de futebol assim, da população mesmo, tem particular, mas não tem da população. E outras coisas, creche, entendeu? Não tem aqui no Pé de Galinha, o posto de saúde é uma negação. Quer saber de Quinho, ele sendo eleito, como a gente pode procurar ele, para a gente reivindicar no mandato dele essas ações para nosso povoado e conquista e região. E boa tarde, Quinho, um prazer, não conheço pessoalmente, mas se quiser, nós viemos a conhecer, só vim na minha casa que ele está com as portas abertas para você. Muito bem, eu respondendo aqui a Mazinho, né? O deputado tem algumas questões específicas, né? O Poder Legislativo é um poder que elabora as leis e que faz indicações, naturalmente, principalmente para as áreas que o político é votado ou área específica, né, que precisa de uma grande melhoria. E eu, estando deputado, tenho a certeza que nós vamos viabilizar leis importantes de diversas ações, né, como eu acho de fundamental importância, e foi um sentimento também meu, que outros legisladores estão viabilizando e com apoio da gente também, que é a criação da região metropolitana de Vitória da Conquista, né, que é de fundamental importância, haja vista a grandeza da capital do Sudoeste. E aí, essas questões de desenvolvimento regional específicos dos povoados, dos distritos, eu tenho muita experiência com isso. Por exemplo, Belo Campo é o único município da Bahia que todos os povoados, sem exceção, têm quadra poliesportiva, né? Eu fiz 27 quadras poliesportivas durante o nosso mandato, permitindo, além das arenas, com grama sintética, né? Então, eu acho que é possível nós indicarmos, através das nossas emendas parlamentares, algumas obras importantes para alguns povoados e distritos e fortalecendo, assim, a integração, principalmente com a comunidade mais jovem, através das quadras poliesportivas, dos campos de futebol, permitindo que os nossos jovens possam estar enraizados com os seus familiares nos povoados, nos distritos mais longínquos da sede do município. E eu quero naturalmente fazer com que a nossa fala ecoe, né, no ambiente tanto do legislativo e do executivo, fazendo com que essas ações, principalmente voltadas às questões básicas, que é saúde, energia elétrica, né, uma boa educação, permitindo assim que um povoado que tenha a condição de ter acesso à educação infantil, que é uma prioridade do governo federal, uma prioridade do governo do estado e do município, possam alocar recursos para construir creches, seja no âmbito dos povoados e distritos maiores, e seja também na sede do município. Então, tenha a certeza que vocês terão aqui um grande legislador. No período que eu estiver na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer indicações importantes aqui para a Vitória da Conquista, bem como os municípios que nós naturalmente vamos representar. Então, faço questão de dizer ao povo de Vitória da Conquista nesse momento: tenha certeza que vocês terão um jovem dinâmico, sério, corajoso, que vai fazer com que ecoe os sentimentos da representatividade daqui de Vitória da Conquista. Eu não tenho dúvida que eu serei um grande parlamentar, que eu farei as questões que outrora diversos outros parlamentares, como Elcio Soares, Raul Ferraz,
né? O próprio Erzen Guzmão, à época que estava na Assembleia Legislativa do Estado, fez um trabalho interessante, como fazem assim alguns deputados daqui, claro, com as suas limitações, o que é normal e natural, mas vocês terão um jovem que saiu da zona rural sem conhecer energia elétrica até os 8 anos de idade. A posteriori andava 5 quilômetros para estudar. Alguém que teve acesso à educação e que tinha, naturalmente, você, pai de família, mãe de família que está nos ouvindo agora. Você que tem um filho que sonha um dia se tornar um médico, advogado, engenheiro, professor, enfim. Eu quero viabilizar as ferramentas necessárias para que a senhora possa dar condição ele de se tornar um dia um médico, um engenheiro, um prefeito, como eu sonhei. Eu dizia sempre, Wilson, um dia eu vou me tornar prefeito de Belo Campo e vou fazer um grande mandato. Eu quero dizer a vocês que nos ouvem nesse momento, me dê uma oportunidade de representá-los para que vocês tenham orgulho de dizer que inicialmente terá um grande parlamentar e a posteriori terá a chance de ter um executivo corajoso, dinâmico, firme, estudioso, dedicado, para fazer com que você melhore a condição de vida dos sua e dos seus familiares. E a doutora Alessandra está perguntando exatamente o seguinte: circula por aí que você tem pretensão de concorrer à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, está sendo cogitado? Sim, com certeza. Eu falo de forma firme, Wilson, e segura. Eu tenho estudado Vitória da Conquista, eu tenho me dedicado às questões de Vitória da Conquista. O fato é tanto de que Leia foi a vereadora mais votada de Vitória da Conquista, a segunda no geral, permite credenciá-la para que nós tenhamos aí uma votação expressiva para deputado estadual e no futuro exercer o mandato no Executivo, fazer as mudanças necessárias que Vitória da Conquista precisa, fazer com que os grandes viadutos aconteçam, fazer com que você que nos ouve agora tenha a oportunidade de ter os serviços básicos, seja na saúde ou na educação, e principalmente de levantar e aumentar a autoestima do nosso povo. Wilson, Campos do Jordão, Vitória da Conquista não perde nada. Nós temos uma grande diferença de Campos do Jordão, que é ter aeroporto. Campos do Jordão, se quiser, tem aeroporto de São Paulo, sim, de Guarulhos e Congonha, para você pousar. Mas nós temos aqui um grande aeroporto, temos esse frio maravilhoso, temos a questão gastronômica, que é fantástico, temos um empresariado que é algo revolucionário aqui, desde a carrocinha de cachorro-quente até a concessionária mais especializada do nosso estado. Você colocando em Vitória da Conquista é a certeza que você está fazendo um grande negócio. Você comprou um terreno em Vitória da Conquista é a certeza que você está tendo a oportunidade de ter um empreendimento no futuro. Eu digo sempre que nos 74 municípios aqui da região, bem como o norte de Minas, qualquer pai de família que consegue juntar um dinheiro, ele diz, eu vou comprar um apartamento para meu filho estudar, para meu neto estudar, e quando eu precisar de um serviço de saúde, eu vou para Vitória da Conquista. Quando eu envelhecer, eu vou. Quando eu sair da Lagoa de Timóteo, eu vou vir aqui para Vitória da Conquista para ter serviço de saúde de qualidade, tratar as minhas dificuldades, ou vir para cá com a família para educar um filho, para colocar na universidade. Embora nós tenhamos a região metropolitana de Vitória da Conquista, que tem diversos municípios aqui, que todos os dias deslocam diversos veículos para que os filhos possam estudar nas universidades aqui de Vitória da Conquista, mas ter um patrimônio aqui, gerenciar o seu recurso. Vitória da Conquista, Wilson, é uma das cidades que tem a condição de liquidez maior do nosso país. É um fenômeno de crescimento e é por isso que um dia eu quero ter a oportunidade, através primeiramente de Deus e do povo de Vitória da Conquista, de exercer o mandato no Executivo para que nós façamos as transformações necessárias, seja ela cultural, seja ela esportiva, seja ela festiva, seja ela de entretenimento, seja dos grandes serviços. Enfim, eu quero ter a oportunidade de que o povo me conceda essa grande chancele com uma vitória, e que nos próximos, do mandato firmado, 4 anos, será de 40 anos em 4. Não tenha dúvida, porque muito foi bem. Assim e quando eu fui prefeito em Belo Campo. Muito bem, são 15h56. Estamos chegando ao final de uma edição do Comunidade de Ação. Agradecer, sinceramente, ao
nosso futuro deputado, né? Eu vou sair. Que está lançando aqui a sua candidatura como pré-candidato a deputado, e a gente fica muito feliz com isso, torcendo por ele. Que foi um prazer muito grande tê-lo aqui, espero que volte outras vezes, né? Volte outras vezes. Já passei o seu contato aqui para o nosso querido Raul, já tá contigo aí, né? E dê um abraço nele quando estiver conversando com ele. Wilson, eu quero primeiro lhe agradecer, você que é um baluarte da comunicação. Muito obrigado. Regional, baiana, né? Sem dúvida nenhuma, as pessoas que têm a oportunidade de ouvir a sua voz reconhecem e respeitam. Então, quero agradecer toda a bancada aqui da Rádio Melodia, agradecer a Dácio, a Irapuã, a meu querido amigo Dilson, muito obrigado. Agradecer o nosso diretor-presidente, Ebenezer, que eu tive a alegria de falar com ele aqui. Agradecer a todos os ouvintes. Muito obrigado a vocês que disponibilizaram o seu tempo em nos ouvir. É muito importante que nós façamos essa discussão, haja vista que a cidade de Vitória da Conquista não é exclusividade de Quinho, nem de Wilson e nem de Dácio, muito menos de Irapuã e Dilson, é de todos nós. Então, fazer com que as informações possam chegar até as suas residências ou no seu veículo, enfim, é muito importante. Eu quero me disponibilizar aqui, agradecer pela parceria de sempre, agradecer pela a fala descontraída que todos tiveram aqui comigo e da forma agradável de nos receber, agradecer minha equipe aqui através de Thiago e Daiane, agradecer nosso responsável ali também, operador da nave, operador da nave, né, Jonathan. Enfim, eu quero nesse momento externar a minha gratidão de estar aqui com todos vocês, discutindo a boa política, discutindo a boa conversa, independentemente de quaisquer coisas. Eu, como cristão, ainda agradeço mais essa rádio que tem o âmbito também educativo, cristã. Então, muita gratidão, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela a deferência que foram dita ao meu nome aqui, muito obrigado pela compreensão dos que nos ouvem e dessa bancada tão importante aqui. Quinho, eu tenho um pedido a fazer a você, no ar aqui. Nós somos 15% conforme o IBGE, pouco mais de 30 milhões de deficientes. Esta bengala custa R$150, sem os impostos ela cai para menos de 70. Precisa incentivar, criar leis para facilitar o aprendizagem dos deficientes, quer visual, físico, porque o equipamento é caro. Precisa ter mais incentivo, diminuir o imposto, o IPI, entre outros impostos, para incentivar e outros deficientes poderem terem os seus equipamentos, porque a bengala não é nada mais do que um amigo. Ela facilita o ir e vir. E nós não temos esse tipo de incentivo. Somos 32 milhões. Aqui hoje nós temos a instituição chamada CID, a qual eu fui um dos precursores, primeiro presidente e um dos diretores, hoje ainda, do Conselho Fiscal. Uma pena, estourou o horário. Estourou. Então, estourou. Vai haver conversa. No mais, que Deus abençoe a cada um de vocês. E lembrem, você que importa, não precisa importar, nós temos o nosso produto. Quinho, obrigado. Falou, meu amigo Irapuã Sampaio, Dácio. Tchau, Brasil. Um grande abraço para Quinho, Dilson, todos aí. Grande abraço. Dilson, bebê. Tchau, Brasil. Tchau a todos. Obrigado pela audiência e pela sua sintonia. Muito bem, um abraço aí à assessoria do Quinho. Tudo certo, hein? Tudo certo. Bom demais, hein? A Daiane, o Thiago. Thiago, muito obrigado, viu, Thiago? Volto sempre aqui. Daiane, vem, volto sempre. Meu amigo, muito obrigado. Ele entra em contato com